Bolsonaro escreveu uma carta emocionante para a nação. Na carta, Bolsonaro fala sobre os desafios enfrentados, os avanços que acredita ter conquistado para o Brasil e expressa seu amor pela pátria, e deixa uma mensagem de esperança e perseverança para todos os brasileiros. Dallagnol destrinchou o texto, destacando os pontos que considera mais fortes e as entrelinhas políticas. Quer saber o que mais essa análise revelou? Continue assistindo para entender todos os detalhes e o que isso significa para o futuro do país. Inscreva-se no canal para não perder nada. Bolsonaro envia uma carta histórica para a nação brasileira. E o que ele disse, hein? Bolsonaro lançou um documento histórico ontem, uma carta aos brasileiros. E hoje você vai saber o mais importante sobre essa carta aqui comigo, tanto o que o Bolsonaro disse quanto quais são os bastidores sobre esse documento. Então, meu bom dia pra você. Eu espero que você e sua família tenham tido um Natal abençoado, um tempo gostoso de celebração, e vamos aqui direto ao ponto. O Bolsonaro precisou fazer uma cirurgia, mais uma cirurgia, agora para retirada de hérnias que ele tinha. Mas antes, ele escreveu uma carta manuscrita à nação brasileira, indicando Flávio Bolsonaro como representante da direita e sucessor do próprio Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha aqui num trecho dessa carta manuscrita, o trecho que mais repercutiu por conta do seu impacto político. Olha aqui comigo. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, eu tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Essa carta ela vem no cenário onde as pessoas estavam desconfiando ali da candidatura do Flávio. Então, provavelmente, o Bolsonaro lançou a carta para reafirmar de vez que o candidato é mesmo Flávio e não Tarcísio de Freitas. Para quem gosta de história, lembra aqui comigo que o próprio Lula lançou uma carta parecida lá na campanha de 2002, em junho daquele ano, também manuscrita. Olha aí a carta do Lula. A carta do Lula ela foi vista como uma espécie ali de aviso, de compromisso de manutenção das políticas econômicas capitalistas, tranquilizando o mercado financeiro de que Lula não assumiria aí uma política econômica marxista, comunista. A carta ela teve um efeito de reduzir a rejeição ao Lula naquele ano e ajudou ele a ganhar a disputa presidencial. Será que a carta do Bolsonaro também vai se transformar em um documento histórico e vai ajudar o Flávio a se estabelecer como o candidato da direita conservadora? A gente vai ver isso no ano que vem, mas, atualmente, a gente pode ver uma coisa. Como que essa carta aí foi recebida nos bastidores, no entorno do ex-presidente? E enquanto eu te explico isso, eu quero agradecer muito a você. Obrigado por você estar aqui comigo, isso significa um mundo pra mim. Obrigado por acompanhar os vídeos, obrigado por cada like ao longo desse ano, obrigado por cada compartilhada, por acionar o sininho, mas mais do que tudo isso, obrigado por difundir a verdade, por lutar por justiça, por fazer parte dessa comunidade de valores que quer mudar o Brasil. Bom, eu tenho que explicar uma coisa agora, antes da gente entrar nos bastidores. A política é feita de pessoas. Isso é pra vocês terem em mente, pra vocês lembrarem que por mais que as pessoas estejam do mesmo lado político e vão estar unidas lutando pelo mesmo projeto, ainda assim as pessoas são movidas por sentimentos, ainda tem questões pessoais, profissionais, ambições, medos, discordâncias. E eu explico isso pra te dizer que essa carta ela não foi bem recebida entre parte dos aliados do Bolsonaro. Não que eles discordem da indicação do Flávio, mas a coluna da Malu Gaspar, ela apurou que eles não acharam o momento da divulgação adequado, justamente porque o Bolsonaro iria passar por uma cirurgia. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ela apurou. Segundo alguns desses aliados me disseram, a iniciativa do Flávio seria fruto aí de um egoísmo por ocorrer no momento em que o pai passa por uma cirurgia e enfrenta problemas de saúde, como o soluço persistente para o qual ele deve sofrer uma outra operação. Mas existe uma pessoa aí que não teria gostado da própria indicação do Flávio e que estaria, o que tudo indica, tentando evitar que ela se sacramentasse agora, nesse momento, que seria a Michelle Bolsonaro. Todo mundo sabe que a relação entre a Michelle e os filhos do primeiro casamento do Bolsonaro não é das melhores possíveis. E o que se comenta é que a Michelle acreditaria que o Flávio não é o melhor candidato à presidência, ou pelo menos não é o melhor anunciar nele nesse momento. Ah, Deltan, mas isso aí é intriga, é fofoca. Gente, pode ser fofoca também, mantenha isso em mente, tá? Mas dá uma olhadinha que a gente sabe que tem questões familiares aí. E notícias nesse sentido já tinham aparecido. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. A fúria de Michelle com a candidatura de Flávio Bolsonaro. Essa matéria que fala que a Michelle, com todo o prestígio, com toda a influência que ela tem, ela não teria sido consultada antes do lançamento do nome do Flávio. Tem essa outra aqui também que diz que Michelle Bolsonaro não quer Flávio Bolsonaro como candidato. Vai me contando aí nos comentários se você acha que tudo isso é fofoca ou se tem alguma coisa aí, algum fogo atrás dessa fumaça. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se o Flávio avançar como candidato, eu não tenho a menor dúvida de que a Michelle vai estar no palanque com ele, unindo as pessoas em torno do projeto. Isso é o mais importante. Agora, nesse momento de definição, é natural que haja diferentes opiniões, discussões internas, isso se realmente houver. Agora, ao mesmo tempo, a Michelle tem buscado unir as pessoas e tratar das questões da porta pra dentro, corretamente. Olha o exemplo dela, olha como que publicamente ela tem apoiado a candidatura do Flávio. Olha aqui, ó. Michelle apoia a pré-candidatura de Flávio à presidência após desentendimento. Isso aqui é do dia 5 de dezembro, depois daquela rusga, aquela questão que aconteceu em razão do discurso dela lá no Ceará. E aí ela fala que Deus te abençoe em relação ao Flávio Bolsonaro. Isso porque no início da semana o senador tinha criticado aí a Michelle por se manifestar contra uma aliança eleitoral no Ceará. Tem mais, olha aqui. Ah, calma, segura que eu quero te contar outra coisa. Ó, a Michelle, ela tem até já, gente, papéis já definidos ou atribuídos, papéis importantes na candidatura do Flávio. Dá uma olhadinha aqui agora sim, ó. Olha lá. Além de ser a principal articuladora do Flávio Bolsonaro no eleitorado feminino, a Michelle Bolsonaro recebeu outra grande missão para viabilizar a pré-candidatura do enteado. Conseguir o apoio dos líderes evangélicos e em especial de um deles. Quem você acha que é, ó? A responsabilidade se acentuou, segundo a liderança supere, depois que o pastor Silas Malafaia, líder espiritual da ex-primeira-dama, criticara a candidatura do Flávio. E tem mais uma aqui, ó. Michelle vai ter um papel fundamental também porque ela ajuda a suavizar a imagem do meu pai, diz o próprio Flávio Bolsonaro.
Enfim, nós não sabemos se existe aí uma discordância de fato, se essa discordância é fofoca ou se ela tem algum plano diferente a Michelle que ela acredita que seria o melhor. Mas, segundo a Malu Gaspar, ela conseguiu evitar que o Bolsonaro desse uma entrevista para o Metrópolis. Essa entrevista existia, ela tinha sido planejada e ela foi de fato cancelada. E nessa entrevista ele iria sacramentar a escolha do Flávio. Justamente, a Michelle teria cancelado essa entrevista, segundo algumas fontes ali da Malu Gaspar, por ela ter alguma discordância. Vamos dar uma olhadinha aqui o que a Malu Gaspar disse na mesma coluna que eu tinha mostrado para vocês antes. Olha aqui, ó. No início da semana, Bolsonaro chegou a anunciar que daria uma entrevista ao portal Metrópolis, mas depois desistiu alegando questões de saúde. A entrevista foi articulada por Flávio e tinha a mesma finalidade depois cumprida pela carta, reafirmar sua candidatura. Mas, de acordo com aliados próximos, Michelle fez com que a operação fosse abortada. Gente, nesse ponto, eu tendo a achar que a razão não é política. Eu penso aqui como família. O que passa na minha cabeça é que ela tenha lutado contra essa entrevista para que o Bolsonaro pudesse descansar, cuidar da saúde nesse momento. E a gente sabe que no mundo da política muita gente vive de fazer intriga, de tentar colocar uma pessoa contra as outras. Então é bom que se saibam disso, que tenham isso em mente para ter o pé atrás com essas notas. Não que a Malu esteja mentindo, não, mas talvez a fonte dela, quem conversou com ela, quisesse plantar intrigas. Tenha plantado intrigas para jogar uma pessoa contra a outra, para enfraquecer um plano. Então, qualquer discordância que exista nesse momento, se existir, e se existir discordâncias são muito naturais, até mesmo dentro de uma mesma família, a gente vê que se existirem, eles estão lidando aí com maturidade dentro de casa e estão mantendo um discurso, uma postura de união para fora, dando exemplo, o que é essencial. E a isso se soma uma outra boa notícia, essa notícia da maturidade desse plano aí da família, se soma uma outra boa notícia. Saiu uma pesquisa mostrando que a direita tá mais forte do que a esquerda no Brasil. Mas essa notícia é tão boa que eu vou deixar pra falar num próximo vídeo. Então segura aí e me conta. Você acha que essas notinhas todas aí, elas refletem a realidade ou são fofocas, intrigas? E mais, a candidatura do Flávio, na sua opinião, ela ainda tem alguma opção, tem espaço pra disputa, alguma mudança? Ou ela tá firme e vai até o final? Conta aí pra mim o que você acha, porque os analistas estão bem divididos sobre isso, mas eu quero ouvir a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.